Amigos da Ideia do Jogo, mais uma segunda-feira fervilhante, né, na cabeça dos rubro-negros, e a cada rodada aumentam as nossas preocupações, né? E é lógico que o time é reflexo do que acontece no clube, né? Se você tem um clube forte, você normalmente deve ter um time forte, embora os grandes times do mundo também atravessam as crises técnicas, não é? Mas quando a estrutura está forte, ele rapidamente sai da crise. E o Vitória vive essa crise desde janeiro de 2017, quando colocou no clube uma pessoa que não tinha a menor condição de dirigir o Clube Vitória. Isso a prática mostrou, e eu não vou voltar aqui a esse tema, porque ele está eivado de irregularidades na saída de Ivan que precisam ser regularizadas, restabelecidas, certo? Em função da parcimônia do presidente do conselho, que para proteger seu primo, pai, meus senhores, se o Vitória tem lugar para negócio de parentesco, certo? Ele tomou decisões as mais absurdas do mundo. Bom, mas o fato é que eu queria falar do time, falar do jogo e falar do conturbado momento político do Vitória, né? Primeiro fazer algumas correções de alguns comentários que ouvimos ontem ao final do jogo, dando conta da ação que corre na justiça, movida pelo sócio Ricardo Neri, e que passaram para o público opiniões absolutamente erradas e sobre valores. Primeiro que não estamos a ação não responsabiliza o Conselho Deliberativo. A ação busca responsabilizar conselheiros do clube que individualmente, certo, com autorização do clube na época, é claro, viajaram por conta do clube e tiveram despesas fora das despesas normais do clube numa viagem, além das passagens, e que precisam ser recuperadas, né? Eu ouvi falar em 16 mil reais, que seria a despesa do presidente, mas ninguém está querendo acusar o presidente, nós estamos falando de conselheiros. Por acaso um deles é o presidente do conselho, mas não é o único, são vários conselheiros, não é? E não um único conselheiro, como se colocou ontem nas rádios, né? E aqui minha solidariedade à figura humana e do grande rubro-negro Ricardo Neri, né? Porque ao contrário de outros, Ricardo a gente conheceu na arquibancada com seu pai, que foi meu conselheiro, quer dizer, conselheiro da minha época, porque ninguém tem conselheiro, né? É uma falha de expressão. Portanto, pessoas que sentaram o bumbum na arquibancada desde 5 anos de idade precisam ter o respeito da família rubro-negra, pessoas que nunca se locupletaram com o clube nada e só fizeram ajudar o clube. Inclusive, quando o clube esteve na Série C, que Alex Portela assumiu, Ricardo foi a pessoa que o ajudou e nem o conhecia pessoalmente. E talvez por isso eles sejam hoje tão amigos, porque Ricardo é assim, foi da minha época e foi nas outras épocas, ou seja, independente de quem fosse o presidente, Ricardo sempre esteve para ajudar. E o que ele está fazendo aí é para ver se a gente restaura a ética dentro do Vitória, que foi destruída na gestão de Ivan de Almeida. E na gestão de Ricardo com a sua vaidade doentia, certo? Com a sua sociopatia doentia, com a sua vontade de ser presidente do Vitória, que vem desde a época que Falcão o colocou na direção do clube, né, que ele passou incólume, ou seja, nada realizou, certo? Mas ele ali já queria ser o presidente do Vitória. E quando o Falcão percebeu isso, porque Falcão é rubro-negro, certo? Indiscutível, certo? Já era tarde, né? E talvez por isso hoje eles já tenham relações não muito amistosas, porque Falcão, com todos os seus defeitos, com sua vaidade, eu conheço bem, que também foi do conselho da minha época, conheço sua família toda, mas o Falcão é rubro-negro, certo? Renunciou, viu que não tinha capacidade para tocar esse negócio de futebol, que não é para muitos, certo? Mas deixou no clube essa herança, né?
que foi a presença de um cara que nem rubro-negro é. Simpatizante, pode ser até que eu aceite isso, mas rubro-negro não é. Eu não acredito pessoalmente na renúncia do presidente, pelo menos por enquanto, né? Não acredito, a vaidade dele é maior do que a sua responsabilidade. Ele não terá coragem para isso, certo? E nem de reunir ex-presidentes. Ele não tem essa capacidade de renúncia no sentido de dividir o seu problema com as pessoas que já viveram dentro do clube durante muitos anos. Então eu acho que o movimento de pressão contra a direção do clube aumenta a cada dia. Talvez fique insuportável se as derrotas se sucederem, mas eu quero crer que o que temos que fazer agora é estar unidos, não deixar que sejamos divididos, não é? E esse é o alerta que eu deixo para todos. Eu tenho o orgulho de dizer que as manifestações a mim são cada vez maiores. Eu estou dentro, até o pescoço nesse processo político do Vitória, certo? Mas não penso sozinho, sabe? Sempre fui uma pessoa de grupo e quero continuar assim, porque foi assim que a gente, junto com outros grandes amigos, construímos uma fase muito bacana da vida do clube. Quanto ao jogo, era o que se esperava, né? O treinador, em uma semana, mostrou que tem pouca capacidade de observação, ou então foi assessorado por pessoas mais incompetentes do que ele foi no jogo de ontem. Ontem, o treinador do Vitória deu um festival de incompetência na escolha dos jogadores, na escolha da forma de jogar. A responsabilidade maior é do presidente, de sua diretoria, mas no jogo nós temos que falar do treinador, né? E realmente o time ontem foi um fracasso técnico, muito mal escalado em todas as suas linhas. E como o time já tem um elenco limitado, alguns jogadores importantes, como Zé Wellison, fazem muita falta. Vi ontem Carpegiani dizer que não tem volante, porque o William Farias só vive contundido, né? Depois daquela cirurgia mal feita, segundo alguns, eu não tenho detalhes, nunca mais o Farias conseguiu jogar, né? Então o Vitória está assim, terrível, sem zagueiros, né? Os laterais muito fracos. Ontem estreou o penúltimo, porque o centroavante não estreou ainda, né? Eu fico pensando, ele está treinando aí há um mês, mais de um mês, sei lá, e ele nem joga. E trouxeram ele para quê? Do Estoril. Bruno, por que não joga? Ontem o André Lima voltou, não é? E como a gente sente falta de André hoje. Mas a solução de Neilton de meia, implantada com sucesso por Mancini no campeonato passado, o time do Vitória mudou os seus atletas, e quando muda o atleta, muda a forma de jogar. É indiscutível. E Neilton como meia está mostrando que não está ajudando o clube, mas ele pode ajudar na sua posição de origem, pelo lado esquerdo. O Vitória precisa ter um time fechado, com um contra-ataque rápido. E o que a gente viu foi um time ontem lento, sem coordenação de suas jogadas, sem estar compactado. Foi batido nas bordas do campo, foi batido no meio do campo. O Benítez completamente fora de forma, não deveria ter começado jogando, certo? Bem ou mal o Brian, que veio de contusão, já vinha jogando algumas partidas, bem orientado, acostumado a jogar em grandes times, veio do Cruzeiro e simplesmente foi sacado para estrear mais um argentino dessa última leva do presidente Ricardo Davi. E o argentino fez uma jogada boa ofensiva, marcou muito mal, e por ali o Palmeiras fez as suas melhores jogadas, né? Foi onde o Palmeiras achou as facilidades. No segundo tempo não, as facilidades já foram no campo inteiro, né? O Palmeiras praticamente treinou contra um Vitória irremediavelmente batido. Quando eu vi a escalação do Palmeiras, eu comentei com os amigos, eu estava no estádio,
que o centroavante ia dar muito trabalho ao Vitória, porque futebol é movido à confiança. Esse jogador tinha perdido a confiança de Roger, o último treinador. Mas quando eu leio os noticiários, quando o Filipão chegou, perguntou por esse jogador, né? Então ele recuperou a sua confiança, um jogador que jogou Primeira Liga na Espanha, alto, forte, não tem muito recurso, mas tem uma presença da área muito forte. E fez o primeiro gol numa jogada que Dudu preparou para ele de cabeça, e ele bateu de voleio, de perna esquerda, e depois um gol de cabeça no meio dos backs, como é sua característica, né? E depois teve o terceiro gol, já no segundo tempo, praticamente fizeram linha de passe dentro da área do Vitória, né? Então eu quero dizer que temos mais 2 jogos dificílimos pela frente e eu não sei sinceramente o que vai acontecer. Mas ontem o treinador do Vitória falhou junto com o clube, né? Na minha opinião, fez tudo errado. E foi um dos grandes responsáveis, não pela derrota, porque normalmente as nossas chances de vitória eram pequenas, mas gente em casa, certo? Com o apoio da torcida, embora pouca, para um jogo do Palmeiras o estádio estava deserto, né? Mas sempre a gente tem um algo mais para dar, né? Mas o que incomoda a gente é que durante o período desse semestre, que agora está iniciando o segundo período e vai iniciar o segundo turno, a equipe do Vitória caiu de produção, né? E as derrotas se sucedem e de forma acachapante, né? E para o presidente parece que não está acontecendo nada demais. Se não, vejamos, na véspera do jogo do Atlético Paranaense, ele esteve no hospital para crianças em Curitiba e voltou dizendo que vai ajudar esse hospital. Aí eu fiquei sem entender nada, né? Nada contra ajudar um hospital da criança, mas será que aqui em Salvador não tem hospital da criança? Eu fiquei sem entender, né? Meu Deus do céu, véspera de um jogo desse, na pressão que eu não saio de perto dos meus jogadores, né? Depois do jogo do Bahia, na terça-feira, depois do jogo do Bahia, se eu não estou enganado na data, o nosso presidente estava desfilando o seu grande conhecimento em gestão esportiva, dando uma palestra em Salvador. Não é muito difícil, né, você ter uma palestra pronta e sair conversando sobre ela, né? Porque, em geral, as pessoas que estão no auditório são pessoas de pouco conhecimento, né? Mas o que me incomoda é depois de um Bavi, ele, sem o menor problema, apareceu publicamente para um auditório na Casa do Comércio e foi dar uma palestra, se não me engano, Casa do Comércio, sobre gestão esportiva. Então os senhores vejam que o nosso presidente é um pouco sem noção, né? Um pouco fora da realidade, né? As goleadas vão se sucedendo e o presidente vai tratando tudo como se nada tivesse acontecido. Tem até uma informação de bastidor de um dos seus diretores que depois da goleada do Bahia o cara comentou a boca pequena: meu Deus, tomamos essa goleada e para o presidente parece que não aconteceu nada. Então, senhores, essa é a realidade do Vitória, certo? Os bastidores fervilham, certo? O Conselho do Vitória não se movimenta, certo? As atitudes são contraditórias, certo? Só se pensa em revanchismo, né? Esse grupo que assumiu o Vitória, porque o Conselho é o mesmo, é do Vitória Torcedor, em um ano e meio já querem reformar, em um ano de novo estatuto já querem reformá-lo, certo? E incrível, senhores, não vão conseguir, né? Porque eu vou fazer questão de mobilizar, eu e outros rubro-negros, uma Assembleia Geral para não aprovar nada. Esse conselho já não nos representa por tudo que está acontecendo e querem mudar o estatuto. E o que é pior, senhores, querem mudar o estatuto para diminuir o poder do conselho diretor, como se isso fosse solução. Solução não está nos dispositivos, está em quem cumpre os dispositivos ou descumpre os dispositivos. Se o estatuto tem defeitos,
né? Vamos escolher o melhor momento para mudar. Não vamos ficar a cada ano reformando o estatuto para aumentar o tamanho dos problemas que o Vitória já tem na sua operação, mas muito mais pelos seus péssimos operadores do que propriamente pelos seus instrumentos de governança corporativa. Um abraço para vocês.